3, 2, 1, chegamos. Boa tarde para quem vem à tarde. Hoje estamos nos encontrando às 17 horas, nosso horário original do clube, para debater o livro de fevereiro. Já tiramos o nosso print, mas está todo mundo bonitinho mostrando o livro aqui. Eu vou mostrar também de novo que esse livro é uma doçura, é uma coisa mais linda e delicada, e faz parte da coleção fantástica. A gente vai debater o livro Guardiãs da Trama, da autora Karine Canal, que é ninguém menos que uma participante, membra do nosso clube desde quase o início do Escuro Medo. Então, é com grande alegria e honra que a gente vai falar hoje da Karine. Depois tu me corrige se eu estiver errada, mas é a primeira publicação de narrativa mais longa solo da Karine. A Karine tem vários contos publicados em coletâneas, em outras iniciativas também, e a Karine manda muito bem, assim, agora eu estou falando a minha opinião pessoal, ela manda muito bem na fantasia, ela manda muito bem na ficção científica, no horror também. E esse livro aqui, que a Karine escreveu, que chama Guardiãs da Trama, que é um livro, na verdade, para todas as idades. Ele vai bem para um público mais juvenil, ele vai bem para young adult, ele vai bem para todas as idades, porque ele é uma história... ele tem ali seus momentos, né, de pavor, mas não é uma história de horror, ele é uma história fantástica, tanto é que ele faz parte da coleção fantástica. Mas ele é uma história de afeto também, então ele faz nós, leitoras e leitores, voltar lá para a nossa infância, para as nossas relações com as nossas avós, porque a personagem central desse livro se chama Nona Eveline. São duas, né? A Nona Eveline e a Constanza, que é a filha, e poxa vida, a personagem... Alexandra. Alexandra. Então, a Karine, ela faz um resgate, uma representação dessa relação familiar, só que entre mulheres. A gente conhece muita literatura voltada para a relação mais patriarcal entre homens, ou a das mulheres em relação aos homens. Aqui, a Karine nos traz um mundo mais matriarcal, vamos dizer assim, um mundo de magia, um mundo de saberes ancestrais, um mundo de transmissão de conhecimentos, tanto familiares, como também conhecimentos mágicos. Ela nos leva a uma espécie de um grupo ultra secreto, mas que, na verdade, é um grupo não que está planejando mal, é um grupo que está resgatando pessoas e expulsando fantasmas e monstros que trazem à tona traumas do passado. E a Nona Eveline é a nona da Alexandra. A Alexandra está indo visitar a sua nona quando tudo inicia, quando ela começa a ter o primeiro acesso, o primeiro contato com esse mundo fantasioso que, obviamente, se passa pelo passeio dentro de uma biblioteca. A Alexandra fica muito encantada com isso, com esse mundo todo, e aí as coisas começam a acontecer, e ela é, vamos dizer assim, iniciada nessa magia, nessa tradição, que eu achei muito bacana, que a Karine chama de tapeçaria. Então, além da tapeçaria, ela traz outras atitudes, outras ações muito típicas das nossas nonas. Eu acho que no Brasil inteiro se usa nona, né, gente? Será que é mais aqui no Sul? Não? Nona não sei, mas nona é como a gente chama, assim, as nossas avós, de uma forma carinhosa, assim. Então, o livro nos remete a esse afeto
tão bacana. E aí tem vários trechos, assim, várias falas de amor a essa visita, a esse voltar à casa da nona, que é um lugar tão seguro, tão confortável, tão bom de se voltar. Ele tem cheiro, ele tem, enfim, tem textura, e é um lugar que a gente sente tantas saudades. Ok, então vamos começar, Karine. Parabéns pela publicação, eu adorei. Adorei as personagens, adorei os diálogos, adorei a localização e todo esse saber que tu traz para a gente através desse local, da importância da biblioteca, dessa biblioteca que é meio subterrânea, que é escondida e que traz tanta sabedoria. É isso, bem-vindos. Quem quer começar o Laupo já levantou a mão e vamos que vamos. Oi, tudo bem? Eu acho que a Erika falou muita coisa que eu queria falar também. Eu adorei o livro. A biblioteca realmente é uma personagem fantástica dessa história. Eu acho que ela tem quase vida própria, assim, e foi muito divertido passear por ela. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre um detalhe, que é uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul? Pode ser. É porque eu ouvi algumas palavras, a Erika falou em nona, mas eu vi guria, eu vi outras palavras, eu falei, nossa, mas isso aqui tá com um sotaque gaúcho, esse texto. E aí eu fui ver que você é do Rio Grande do Sul, eu não sabia. Eu achei que você mora em Brasília hoje, né? Eu achei que você era do Centro-Oeste, alguma coisa assim. E deu para perceber, assim, muito suavemente, uma coisa que eu não percebi de cara, eu levei um tempo, mesmo assim, falando nona, eu demorei para perceber. Eu só fui perceber depois de um guria, duas gurias. Quando aparece um guria ali, eu falei, nossa, mas. Então eu acho que. E daí depois tem a questão do chá quente, que depois as coisas começaram a encaixar assim. Eu acho que deve ter alguma coisa da tua infância nessa história, não tem, não? Que se você puder comentar pra Tem gente. muito. Isso aí. Assim, eu queria marcar que era no sul, mas eu não queria marcar demais, porque às vezes tem muitas. A Ir, que é do sul, ela sabe, dependendo do vocabulário que você usa, as pessoas não vão entender. Por mais que seja bonito, às vezes fica inacessível, porque as pessoas não entendem. Tem muita música bonita do Rio Grande do Sul que as pessoas não entendem, porque é o vocabulário da região. Eu queria marcar que era no sul, porque realmente é no sul. É a casa da minha avó, aquilo ali é a casa da minha avó. Mas eu não queria que ficasse inacessível, então eu usei só alguns termos, só para pincelar, ó, apareceu aqui, apareceu de novo, então é sim no Rio Grande do Sul. Mas eu não queria que ficasse longe de alguém do Nordeste que vai pegar esse livro e vai ler e vai ficar muito confuso. Então, eu queria só marcar, mas bem de leve, assim, para não ficar apartado, porque eu acho que uma nona, ela é uma nona em qualquer lugar do mundo, né? Então, se você for olhar, as nonas são muito amorosas, mas muito firmes também. Independente da região onde elas moram, mas sim, Rio Grande do Sul é a casa da minha avó, gente. Eu abri a casa da minha avó para vocês conhecerem. A casa da tua avó tem uma biblioteca embaixo, eu fiquei louca já. Sabe que, assim, não tem fisicamente, assim, não tinha, a casa não existe mais. Mas, assim, quando eu era criança, tinha um piso de madeira, e aí, em alguns lugares, ela se soltava. E aí escritor, acho que já nasce escritor. Eu já ficava imaginando, gente, o que será que tem escondido embaixo da casa? E aí eu ficava olhando a despensa da casa e eu ficava, gente, não é possível que aquele lugar ali não leva para outro esconderijo, sabe? Era uma casa muito sensorial, era de madeira, então você pisava, fazia barulho, o vento passava, fazia barulho, então era uma casa muito sensorial. Então despertava essa imaginação. Então é como eu via a casa da minha avó quando eu era criança. É isso. O Rogério falou aqui que nona, avó em italiano, um tanto comum no estado de São Paulo. A Beatriz falou que lendo o livro conseguiu visualizar a biblioteca da nona, é incrível. Eu também, gente, eu entrei naquela biblioteca, assim, eu caminhei por aquela biblioteca.
A Roberta diz que tem uma concentração de imigração italiana, é mais fácil de ouvir que as vovós são nonas. É verdade, a gente ouve muito, assim, chamar de nona e tal, né? E nono também, para o avô, né? Mas, Karine, deixa eu contar uma coisa. Quando eu era criança, tinha uma nona, não era minha nona, mas a gente chamava de nona, porque era uma senhorinha que morava na frente da nossa casa, e era no interior, numa cidadezinha bem pequenininha no interior. E tinha realmente esse piso, gente, era, para nós, crianças, era uma aventura invadir a casa da velha, coitada da velhinha, sabe? Ela nos recebia, tudo. A minha irmã inventava, a minha irmã fazia minha mãe fazer bolo, a minha mãe não fazia bolo, mas a minha avó, que morava com a gente, fazia para ela levar lá para a velhinha abrir a porta e a gente entrar na casa dela, sabe? E aí, a casa dela, não sei se vocês vão saber disso, mas em algumas cidades do interior era bem comum. A casa ficava mais alta do chão, assim, ficava uns 30, 40 centímetros mais alta do chão. E o nosso esporte favorito era espiar embaixo da casa, porque diziam que as pessoas idosas enterravam seus maridos, suas esposas embaixo da casa. Então, qualquer coisa diferente que a gente enxergasse embaixo da casa, nós achava que era o caixão do esposo da vovozinha que já tinha morrido, da nona. Então, para nossa imaginação, era uma loucura isso. Funcionava. Exatamente isso, exatamente isso. Cidade do interior tem muitas essas coisas de lendas e coisas, e aí os detalhes, e aí eles vão encaixando na cabeça da criança, e você fala, gente, é lógico que ela enterrou o marido dela embaixo da casa. Lógico. O nosso sonho era entrar. Até tem um conto meu que fala um pouco disso. Tem aquele conto meu, Como se mata um lobisomem, fala um pouco disso. Nosso sonho era se arrastar por baixo da casa dela até chegar lá e procurar se o caixão estava lá ou não. Mas só que a gente nunca teve coragem de fazer isso. Diferente do personagem do meu conto, a gente nunca teve coragem. Mas gente, a gente fazia planos, era tipo a nossa vida, fazer planos para descobrir o que tinha embaixo daquela casa. Muito bom. Um imaginário fortíssimo, assim. Rogério, tu quer falar? Hoje eu vou ter que te chamar. Oi, pessoal, tudo bem? Eu gostei demais do texto, né? E tem, como sempre, eu fico muito ligado e maravilhado com as citações e a dúvida da onde que a Karine tirou esses vários elementos aí para compor esse prato maravilhoso, essa tapeçaria, né? Maravilhosa. Então, ali, vou falar nos limites que eu sei, então, vocês desculpem que às vezes são uns palpites que podem estar completamente errados, né? Mas são os limites que eu tenho. Eu vi ali magia, né? Claro que tem, mas, assim, várias práticas interessantes, então, remete ao mundo antigo, no que Hecate é uma entidade tão poderosa contra qualquer dos deuses masculinos, né, para as mulheres, ou seria até uma entidade anterior e muito voltada, né, para a questão do feminino. E lembro de uma série de TV. Eu vejo umas coisas esquisitas em televisão, em cinema. O Estranho Mundo de Sabrina, e ali eu falei, olha, o Lúcifer, Satanás, não, não, ele é mais poderoso. Não, não é. Eu falei, ué, como assim? As mulheres se reúnem e invocam Hecate, né? E o Lúcifer lá leva umas porradas, né? Assim, falando, né? Ele não tem o poder da Hecate, né? Quer dizer, essa coisa da coletividade feminina se amparando, formando bom, falando em trama, né? Em tecelagem, falando uma verdadeira rede de proteção, porque a gente vai ver mais tarde que a nona Eveline tem um passado muito triste, né, com que deveria ser o companheiro dela, é um sujeito deplorável. Aliás, eu dei risada, porque os personagens masculinos aqui ou não existem, né? Quando existem, é um traste pior que o outro. Caramba, mesmo que seja verdade,
O que eu posso fazer? Ter que dar risada, né? Assim, aquela risada amarga, né? Porque realmente tem muito disso por aí, esse elemento tóxico, e você se ancorar umas às outras é uma resistência, né? Dentro da possibilidade, e aqui no texto até após a morte, né? Eu gostei dessa ideia. Aí, um outro palpite, desculpe se estiver errado, talvez assim alguns toques com o espiritismo, nos limites que eu conheço, essa questão de você carregar na sua vida erros do passado, e é muito forte a questão do... aquilo que não é bem a palavra vilão, maldade, mas o que há de ruim, nocivo no texto, são aqueles seres que, quando vivos, carregavam muita desgraça e não se livraram disso após a morte, e se incorporar essa série de vícios, de erros, vai colocando em perigo os planos, quando eles conseguem acesso aos planos dos vivos. É isso que eu entendi, desculpem se eu estou muito fora. Então, eu acho que a noção seria essa. Você é um tanto responsável pelo aquilo que faz, mas, ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de superar isso, né? E ainda mais quando você tem um apoio de, vamos dizer, por assim dizer, pessoas esclarecidas, que é aquela reunião daquelas senhoras, das nonas. E a Alexandra aí não é nada mais, nada menos que uma iniciada, né? Ela vai ser uma iniciada, ela é pega no meio bem da adolescência, né? Aquela idade horrível. Não é que as outras são um bolinho, né? Mas não é fácil, mas essa é muito marcada, e ela vai ter esse apoio e vai se sair muito bem, né? É claro, como que o Lauco falou, dando um gancho depois da continuação, né? Agora, mais cedo ou mais tarde, com certeza a Alexandra iria ou vai ocupar o lugar de uma daquelas senhoras, né? E você me lembra bem no texto, tem uma ideia de, quando ela pergunta à Nona Eveline, vó, mas quem faz parte, acho que é ela que pergunta, quem faz parte disso? Olha, é mais fácil quando se tem uma condição genética e quando é mulher, né? Porque é uma questão da feminilidade, né? Isso é muito voltado a várias tradições da magia, que eu também conheço pouco, até onde eu sei da questão do feminino ser, aspas, naturalmente uma propriedade feminina, porque o tempo, como nós dividimos, ele seria mais natural e menos determinado se fosse, por exemplo, um mês de 28 dias, as 4 semanas, as 4 fases da Lua, ou o ciclo feminino. Tá? Inclusive, algumas poucas civilizações mantiveram esse calendário, mas o que acabou prevalecendo, vamos dizer assim, é o calendário solar, né, em função da rotação, da translação, aliás, e não das semanas de 7 dias, das 4 semanas. Algo assim mais ligado à natureza. Por isso, muitas tradições falam, olha, é natural que as mulheres tenham essa ligação com a natureza, que o tempo delas é diferente, é menos, por assim dizer, artificial, e mais, por assim dizer, natural. Né? Por isso que tem isso. É lógico, é que eu fiquei pensando assim, como homem, eu falei, poxa, mas não tem espaço para um feiticeiro, para um bruxo? Aí outras tradições que colocam, é lógico, são outras, né? Assim, pelo aprendizado, né? Pela mudança de sensibilidade, pelo apego maior à natureza, até os cabeçudos dos homens, quem sabe alguns conseguem adentrar, ou pelo menos não atrapalhar o mundo feminino, né? E conseguir ver no texto também a crítica social, né? Porque esse comportamento machista, assim, tóxico, tanto no plano individual, né, a questão da violência, quanto até uma questão coletiva. Mas quem são esses caras? Muitos vieram aqui da nossa cidade, são migrantes que pensaram que iam fazer um mundo de riqueza e voltar poderosos para o seu local de origem, mas acabaram ficando aqui. É só para dar uma cutucada, né? O migrante, geralmente, quando vem para cá, é porque já está ruim no seu local de origem, que quem está muito bem na sua área não sai de lá.
com extrema necessidade, causa assim, muito excepcional. Então, mas eu entendi a questão da mentalidade. O cara vem aqui para dominar e, quando não consegue, é tomado por essa questão de preconceito contra os naturais que já estão aqui e contra outros que vêm, né? Afinal, ele é o único que tem direito. E a gente vê que não é uma só questão brasileira, né? Não. Nos Estados Unidos hoje, os ingleses, irlandeses, eles vieram da onde? Né? Eu falei assim, não, porque depois vem esses caras para cá, esses porto-riquenhos, mexicanos. Eu falei, e os índios que vocês detonaram para isso, né? E os escravizados. Então, é um livro muito pequeno, com um conteúdo muito grande, né? Realmente incita uma continuação. A gente está esperando aí, viu, Karen? Não é uma cobrança, é apenas uma cobrança, não é, mas é. Guardiães da Trama 2, O Despertar de Alexandra, né? Eu adorei, só para terminar, eu adorei a citação dos nomes, né? Alexandra, de cara, foi bom, Alexandra Biblioteca, Alexandria. Eu também. Aí no final tem a menção à Hipátia, que é uma coisa que eu não gosto de falar, por questões históricas, eu fico triste ao extremo saber que isso existiu, como que eu não gosto de falar, eu fico muito triste que uma guardiã de uma biblioteca maravilhosa tenha acabado daquela maneira, né? Quem não entender o que eu falo, vai consultar lá ao Google e ver o horror tremendo e o resgate bonito que a Karine fez. Não, ela está aí entre nós, num outro plano, se comunicando no espaço, não é nem interdimensional, interbibliotecas. Achei isso o máximo das maravilhas, adorei as citações da biblioteca, a bibliotecária invisível lá, a Isabel, né? A Belle, a Isabel tocando o seu sino, né? Porque, afinal, tem muita questão de frequência de magia. Você não me esqueceu nem da chama azul. Quem gosta de magia, dá uma olhadinha no significado da vela de chama azul. Não é a vela do gás, não é a chama do gás, tá bom? É outra coisa. Então, dá uma olhadinha, assim, ou seja, está cheio de citações maravilhosas, as bibliotecas, os livros que respondem ao comando do seu pensamento. Nossa, eu acho que eu falei aqui, eu vou colocar talvez uma plaquinha com uma citação da Karine, que eu estou construindo uma biblioteca, tá? Um pouquinho melhor que Alexandria, mas é aquela frase maravilhosa, como é que é? Havia livros, um mundaréu de livros empilhados pelos cantos, ameaçando cair em quem passasse muito perto. Demandavam espaço por guardar conhecimento. Muito bom, né? Karine, obrigado pelo texto, valeu. Muito bom. Rogério, também, obrigada por trazer esses insights. Eu quero que a Karine comente, depois eu quero comentar alguma coisa também, mas eu vou primeiro obedecer a ordem. Karine. E bem-vinda, Ana Clara, que chegou. A resposta, Rogério, para os questionamentos que você fez é sim, e talvez. Eu leio muito, e aí a gente acaba absorvendo muito de outras culturas, de outras formas de pensar, mas é curioso essa coisa do espiritismo que você falou. Eu não tenho religião, e eu não acredito em nada, mas eu acredito em muita coisa. A minha bagagem científica na área da química, ela é muito forte, e para mim a química ela é uma coisa muito visual, é uma coisa muito energética. E aí eu escrevi o livro e tal, e aí mandei para uma amiga minha, e aí ela é espírita, e ela falou assim, Karine, isso aqui, os nossos guias espirituais estão falando sobre isso. Aí eu falei, tá bom. Não, porque isso aqui, os nossos guias espirituais falam isso. Aí eu falei, não, tudo bem, significa que a gente está em sintonia. Eu não refuto, mas que esse tipo de conhecimento que a gente tem, essas inspirações que a gente tem, elas vêm de algum lugar. Eu chamo de natureza, simplesmente natureza.
química quântica, porque para mim tudo é energia, tudo é essa correlação, e ideias para mim também fazem parte dessa coisa energética. Então a resposta é sim, talvez, não sei. Talvez algum guia espiritual tenha soprado no meu ouvido alguma coisa, né? Ele falou que os cânticos são fundamentais no texto. Sim, sim. Então, assim, vem tudo muito de uma bagagem muito grande de leitura e de uma imaginação muito fértil que eu tenho. Eu trouxe alguns temas de forma consciente, tanto essa questão dessas pessoas que se acham melhores do que outras e mesmo assim elas invadem outras terras, tomam conta e mesmo assim se acham melhores e quando tudo dá errado elas põem a culpa nas outras pessoas, falta responsabilidade. Eu trouxe isso de forma consciente, mas foi en passant. Ali, porque eu falei assim, não, mas eu não quero ficar muito falando desses caras, porque eu queria fazer essa inversão de todo livro ter um monte de homem falando que vai salvar o mundo, que vai fazer um monte de coisa e blá, blá, blá. Eu quis trazer um monte de senhoras mostrando que não necessariamente você precisa salvar o mundo, porque essas mulheres, ao meu ver, salvam o mundo todos os dias. É fazendo um chá, é fazendo uma sopa, é fazendo um pão, cuidando das pessoas, sabendo que coisas terríveis acontecem com elas, e mesmo assim elas continuam. Mesmo assim, elas não endurecem, elas entendem mais da realidade, mas elas não se deixam enfraquecer por isso. Porque elas sabem que nem todo mundo, não foi o mundo inteiro que fez aquilo com elas, foi uma pessoa. E foi mais ou menos isso, eu quis fazer essa inversão de deixa as nonas falarem, tanto que foi isso que aconteceu. A nona Eveline, eu não a primeira ideia que eu tive para o texto, a Alexandra era a nossa personagem principal. E a Nona Eveline apareceu. E aí ela simplesmente falou, não, essa historinha aí que você quer contar, deixa para depois. Eu quero te contar uma história. E aí eu falei, tá bom, então vamos. E aí eu só segui Nona Eveline. A história é dela. Sim. É dela. Muito bom. Muito Mas bom. Obrigada, Rogério. Tem vários pontos interessantes, mas antes eu vou chamar o Laupo e depois... A Roberta disse que baixou a mão porque o Rogério contemplou tudo que ela queria falar na fala dele. Laupo, tua vez. Não, que durante a fala do Rogério eu acabei lembrando de outro ponto que eu achei muito interessante no livro, que foram aquelas, vou chamar de criaturas, aquelas lesmas humanas lá, que a pessoa se transforma no outro universo, né, no paralelo lá, naquela dimensão paralela, e aquelas criaturas são muito interessantes, assim, que elas se agarram nas pessoas. Quer dizer, elas são interessantes por si só, porque elas são a apresentação da podridão, né? Eu entendi que foi isso. Que o que a pessoa tem de ruim acaba devorando ela e a envolvendo. É uma criatura muito interessante que você criou ali, que eu nunca tinha visto algo assim. E ao mesmo tempo são vorazes e elas são quase o puro mal, assim, elas são umas coisas muito nojentas e grudentas. E isso foi uma coisa que me surpreendeu, que eu não comentei quando eu falei antes, e foi um dos pontos que me impactou bastante no livro, assim. Claro, fora toda a parte da magia, adorei a ideia dos fios, dessa ideia da trama, que você vai entrelaçando as coisas ligadas. Isso tem a ver, como você falou, com física quântica, né? A teoria que as coisas vibram e tem uma vibração que as coisas se transformam. Essa ideia de transformação das coisas também. Mas as criaturas foi uma coisa que eu queria comentar, que me chamou muita atenção, assim. Então, até que você viu elas, você conhece alguma coisa assim, ou ela saiu da onde que saem esses monstros horríveis? Não, eu não vi nada, foi minha cabeça que criou. É porque eu acho que é uma manifestação de quando tem uma pessoa que ela é tão... Ela é sofrida, mas ela não entende que ela pode evoluir e ela põe a culpa nos outros. E aí a ganância é essa coisa que a pessoa se torna um espectro, porque ela não está mais produzindo nada, ela está deixando de viver, ela só está consumindo, sugando o outro. E aí veio dessa ideia das lesmas. São sanguessugas, igual o Rogério colocou aqui. E aí, quando eu tava
escrevendo, aí veio essa ideia dos... Não, mas o que são essas coisas? Ah, são as lesmas, são seres lesmóticos, como diz Nona Eveline. E assim, é isso, eu acho que o formato é também para mostrar que não tem forma, que é só um conjunto ali de coisas que, eu não sei se a descrição ficou muito clara, mas o conteúdo fica entrando e saindo desses seres, porque eles ficam remoendo dentro de si esses sentimentos, essas coisas, e não conseguem sair dali, é um ciclo que não tem fim. Porque eles não querem sair. É o que chamamos de alma cebosa. Ah, pode ser uma cebosa, umas coisas horrorosas. Conheço um monte de gente cebosa. Eu também. Deixa eu ver o que o Rogério falou mais aqui. Vício. Em vez de sanguessugas, as almassugas. Olha, quando a gente fala em almassugas, dá para falar na forma figurada do vampiro também, né? O vampiro também é usado como, né, que suga as energias. O vampiro figurado, né? Não o vampiro que a gente ama, que é o vampiro real, que existe de verdade na natureza. Sotrate. Aquele vampiro que vende no supermercado. Sim. Pessoal, boa tarde. Eu estava caçando aqui as minhas anotações de quando a Karine mandou o original e tive essa honra de ler antes dela publicar, mas não tive a honra de ler depois porque os Correios não entregam esse negócio nunca. E 6 meses já que ela mandou. Gente, eu mandei pro Sotrate em janeiro, no começo de janeiro. Ah, se não chegou ainda, vai voltar para ti, porque eu mandei, no início de janeiro eu mandei um livro e voltou, demorou e voltou semana passada para mim. Não sei por quê. Esses dias eu tinha participado de um financiamento da Diário Macabro, eles mandaram, eles são de Rio Claro, sei lá, 200 quilômetros aqui de Bauru. Eles mandaram em dezembro, chegou em fevereiro. Demorou 56 dias. Pelo amor de Deus. Se eu fosse a pé, andando 7 quilômetros por dia, dava para eu ter ido, pegado, voltado, e teria chegado antes ainda do que os Correios. E ainda fazia um exercício diário, 7 quilômetros caminhando. Ficava em forma. Imagina Brasília, que é 900 quilômetros daqui, quanto tempo não vai levar. Então. Mas uma das coisas a primeira coisa assim, que me chamou a atenção no texto da Karine, depois da qualidade da escrita, mas essa eu já conhecia de outros textos dela, é essa questão da ancestralidade. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, e a gente vê que a gente usa o termo minorias por apropriação indevida dos norte-americanos. Não são propriamente minorias, às vezes são maiorias, como as mulheres e os negros. Eles têm uma dificuldade enorme de reconhecimento quando olham para trás. Quem já esteve aqui? Né? Eu acho que isso é extremamente importante, e vejo que isso cada vez é mais importante, as pessoas terem com quem se identificar. Eu lembro quando saiu aquele filme do Pantera Negra, das crianças negras, né? Nossa, agora tem um personagem com a minha cor que parece comigo, que tem o nariz no formato do meu, que tem cabelo do formato do meu. E que é uma luta extremamente importante. Mas se a gente olhar um pouquinho para o lado, qualquer mulher também passa por isso, né? Eu posso estar falando besteira, mas acho que foi a Juliana que colocou lá no grupo: nossa, Karine, eu queria ter lido essa história quando eu era adolescente. Eu queria ter uma personagem nessa área da fantasia, uma aventura fantástica com personagens femininas, e não tinha. Não é assim que ela não encontrou, não, é porque não tinha. Não tinha. Então, eu acho que essa questão da ancestralidade na obra da Karine é muito legal. Essa coisa de... Tem uma frase da Nona Eveline, eu até comentei quando eu li, né, a gente estava falando lá no grupo sobre personagens. Que personagens aí têm atraído a atenção de vocês ultimamente? O meu, uma vovozinha, era essa, da Nona Eveline, que ela tem
um conhecimento incompatível com o conhecimento da autora. A autora não viveu tanto para ter essas sacadas, mas ela tem umas coisas bonitas, tipo assim, na verdade, ela chega para a neta e fala isso, né, que a neta fala, porque hoje para mim é mais fácil, não sei o quê, fico meio até... não é encabulada, mas fica meio receosa de fazer as coisas, porque a vida da mãe e da avó foram tão difíceis e a dela parece tão fácil em relação... Ela fala, imagina, você tem que se apropriar, porque a gente lutou muito para você ter isso. Ela fala, agora eu estou com medo de tocar em... Não, agora que você tem que abraçar isso. E isso faz um paralelo, poderia ser só uma frase solta na história, que já seria sensacional, mas ela faz um paralelo com a trajetória da Alexandra em relação à trajetória da avó. Ela só consegue chegar na biblioteca porque a avó chegou antes. Ela só consegue enxergar a biblioteca porque a avó já enxergou antes, né? E tem toda essa relação de força, de poder, de ser guerreira mesmo, de lutar, e ela se descobre assim, né? E aparentemente no começo a gente imagina que ela não vai dar muito para coisa, né? Ela fala, mas eu, né? Tanta gente mais preparada aqui, por que eu? Porque sim, porque é a sua vez, né? Isso é muito legal. Em relação aos fantasmas lá, os lesmóticos, a Karine provavelmente encontrou vários desses nos ônibus, né, transporte público, assim, lugar lotado, tem um monte dessas coisas nojentas se esfregando nos outros. E para mim eles me passam uma sensação muito de recalcados, né? Eles são aqueles que ficam remoendo as suas picuinhas interiores e aquilo vai degradando eles física e psiquicamente, né? Eles são destruídos. E mesmo depois que eles partiram, que eles podem, sei lá, ascender, ir para um outro plano, voltar como uma pessoa melhor ou como um animal, sei lá, ir para outros, sei lá, outras tramas de outros universos. Não, eles ficam ali fazendo o que? Só infernizando a vida dos outros, só explorando a dor alheia, né? E aquela cena final da Nona Eveline, lá, quando ela se reencontra com o passado, nossa, eu chorei pra caramba. Que coisa sensível, bonita, assim, né? Que ela é pesada, ela é densa, ela tem toda uma carga histórica nela, e é triste porque é real, né? Eu descobri esses dias, eu não conhecia, acho que foi a Carol Chiovato, num dos papos na estante que a gente gravou com ela, que ela falou que a Ursula Le Guin tem uma frase que fala que o autor de fantasia, de ficção, ele é realista de uma realidade muito maior. E eu acho que isso se encaixa perfeitamente no que a Karine trouxe aqui. Poderia ser uma história realista, mas o fato dela ser uma história extraordinária, dela ser uma história fantástica, abre espaço para umas coisas tão maravilhosas, da gente olhar com outros olhares situações do cotidiano. Quantas histórias dessa Nona Eveline não existiram, né, dessa relação dela com essa criança que ela perdeu, que foi tirado dela, por N situações, desde parentes inescrupulosos, o próprio marido, a sociedade, políticos, ditadores, etc. Tantas mães que tiveram seus filhos arrancados, da pobreza que arranca das mães os filhos, e ela condensa todas essas histórias numa coisa tão forte, tão bonita, e o lugar onde isso ocorre, né, no cemitério. Então, embora no plano não material pode ser qualquer lugar, né, tem uma entrada, tem uma porta de entrada, uma passagem para esse outro lugar. Uhum. Uma frase, às vezes eu me surpreendo com as coisas que eu escrevo. Uma frase que eu mandei para a Karine foi assim: tem relação os filósofos pré-socráticos com guardiãs da trama? Os estudiosos dos antigos pensadores dizem que sim. Eu falei, caramba, de onde que eu tirei isso?
Mas vai lá. É claro que isso é muito mais amplo que isso, tá? Vou resumir um monte aqui mesmo, porque eu não sei muita coisa. Mas os filósofos antes de Sócrates, eles tinham uma ideia de querer encontrar o elemento primordial do universo. O universo é feito do quê? Né? Todas as coisas têm o quê? É feito de água. Aí eles têm um monte de tratado explicando por que é água. Aí o outro fala, não, é terra. O outro, não, é o fogo. O outro, não, é os três. Eles sempre ficam procurando, né, alguma coisa assim. E na história da Carine, é a trama. A trama é o elemento fundamental. Tudo é formado pelo entrelaçamento dos fios ali que vão gerando tudo que existe. E aí, quando a Alexandra ela tem a visão dela se abre, né? Que ela enxerga, eu falei, nossa, os pré-socráticos dariam a vida de todas as populações do universo durante toda a existência para ter essa chance de poder ver do que a gente é feito, né? Então, assim, um monte de gente durante muitos anos se debruçaram sobre isso e a Alexandra recebeu isso por causa da luta dos seus ancestrais. Entre esses pré-socráticos, um dos mais famosos é Pitágoras. Tem até a escola com o nome de Pitágoras. E para ele, tudo era matemática, em especial a matemática geométrica, né, a geometria. Tudo, de alguma forma, era geométrico. E quando eu estava lendo, eu lembrei disso. Eu estava vendo coisas sobre os pré-socráticos, eu lembrei disso, né? Porque as tramas são geométricas também, né? Elas formam os seus desenhos, tudo com base em geometria, que é matemática. E o Pitágoras, ele viajava muito, ele tinha bastante tempo também, provavelmente, e aí ele, não sei se ele foi o primeiro a fazer isso, mas é o primeiro que a gente sabe que falou disso, que descobriu que música é matemática. Tanto que eu estava conversando com um amigo que é músico e ele falava que o pessoal fala, nossa, as inteligências artificiais vão acabar com os escritores, vão acabar com os corretores de texto, vão prejudicar os desenhistas, os artistas das artes gráficas. Ele falou, com os músicos, isso já está acontecendo, ninguém está falando. Né? Então, onde ele trabalha para uma grande rede de televisão platinada, e, tipo, a equipe dele tinha, sei lá, 200 pessoas. Tem 10. Né? Então, assim, porque a música é matemática. E aí, o que Pitágoras imaginou? Bom, se a música é matemática, e tudo é matemática, então os astros girando no céu, eles estão tocando uma música, uma canção, que só os deuses podem ouvir. Ou quem os deuses tocam para que possam ouvir. E aí a hora que eu fiz essa conexão com a questão da trama, né? Porque tem essa parte da trama da geometria na obra da Carine e tem a questão da música. E eu falei assim, olha, os pré-socráticos ficariam extremamente felizes em ler Guardiães da Trama. Aí a Carine falou, eu não sei nada disso. Sabe, né? Seja algum ser extraplanar aí que te contou, não, você, por osmose, né? Ou você está com um pensamento um pouco antigo, de, sei lá, 5.000 antes de Cristo, mas tudo bem, né? Continua atual. E a última coisa... É a Nona Eveline que contou para ela. A Nona Eveline veio em sonho. Eu estou monopolizando demais, né? Mas eu amei demais mesmo esse texto. E a última coisa que eu ia comentar aqui, nos comentários do texto lá, né, que eu fui fazendo no texto dela, tem umas 2 ou 3 passagens que eu coloquei assim, Simone de Beauvoir ia ficar muito feliz com você aqui, né? Eu falei, aí ela falou, você não acha que eu estou sendo feminista demais? Eu falei, gente, as mulheres já engoliram tanta porcaria que os homens escreveram durante
desde sempre, desde que foi inventada a escrita até hoje, você tem que ir fazer o que você quer fazer. Se você está com vontade de fazer um panfleto feminista, faz, porque vai ser a ancestral de alguém, né? De repente tem um monte de mulher ali só esperando você escrever isso. E eu não vi a versão final, eu espero que ela tenha mantido. Mas eu acho que é isso. Tipo, muitas mulheres deram a vida, literalmente, Karine, para você ter a possibilidade de expressar os seus pensamentos e sentimentos agora. E você tem que fazer mesmo, ir para cima deles. Muito bom, Sotrate. Fala aí, gente, Karine. é ótimo ter amigos assim, né? Que você vai lá, você fica na dúvida, será que eu não tá indo demais? Aí eu, não, vai, escancara mesmo. Só vai. Põe mais, tá pouco. Tá pouco nesse texto, tem que colocar mais. Eu acho ótimo, igual o Rogério perguntou antes se tinha alguma coisa, se eu recebi alguma mensagem espiritual, não sei, mas aí, tá vendo? Eu nunca li nada dos pré-socráticos, nem do Pitágoras. Vai ver, veio mensagem assim no sonho, Dona Evelina apareceu e falou assim, ó, Apareceu. aqueles caras lá estavam errados, na verdade é uma trama. Pode ser. Aliás, o Rogério indicou aqui o livro Os Versos de Ouro, de Pitágoras, e depois ele falou na hora da música das esferas celestes, né? Ele fala da música das esferas. Mas antes de chamar a Roberta, bem rapidinho, eu só quero aproveitar que o Sotrate falou, porque senão isso aqui vai me escapar. Que é uma coisa que, já que vocês estão exaltando, né, que é uma história que as meninas gostariam de ter lido e antigamente não existia, que é uma história que exalta o poder da mulher, o poder da união das mulheres e dos afetos e desse conhecimento que é transmitido, né, de geração para geração, que até então a gente sabe que isso existe e que sempre existiu, mas era visto até como uma coisa meio ruim, pejorativa, né? E aí, isso aí me puxou várias outras reflexões, inclusive a respeito da medicina. Uma vez eu estava lendo sobre isso, quando surgiu os ginecologistas, eles demonizaram todo o conhecimento ancestral que as mulheres tinham sobre o corpo, sobre contracepção, sobre enfim, parto, sobre tudo. Não, porque agora quem sabe é esse homem aqui, que é um médico que estudou, e isso vocês não sabem mais nada, né? Então, mas o que eu queria falar é que primeira coisa, a personagem idosa, que é uma coisa que não se vê muito na literatura. Eu lembrei de uma personagem da Maria Valéria Rezende, que é uma personagem idosa no livro 40 Dias, e é muito raro a gente perceber personagens idosas, mas assim, descritas como pessoas que realmente tem uma motivação, tem um background, personagem central, que tu acredita nessa personagem e que ela tem a importância, ela não está ali para cumprir um papel apenas, tem que colocar uma pessoa idosa ali para demonstrar um certo conhecimento. Não, ela é uma personagem ativa mesmo, tanto que ela é a protagonista, né? E outra coisa é a exaltação desse conhecimento dela, né? A gente pensa muito nas nossas... Eu achei muito bonito que a Karine falou assim, ela não está revoltada contra o mundo todo, como esses seres cebosos estão, né? Esses seres rastejantes estão. Ela está revoltada contra uma pessoa que fez mal para ela. Ela continua sendo uma pessoa que enxerga o mundo com um olhar positivo, apesar dela ter sofrido violências duríssimas. E, às vezes, quando a gente pensa em pessoas idosas, né, nas nossas vovozinhas que estão lá e tal, as minhas até já não estão mais nesse plano, infelizmente, mas a gente não percebe o tanto que essas mulheres, o tanto de machismo, o tanto de violência, o tanto de misoginia que essas mulheres sofreram. Muitas casaram obrigadas. A própria Nona Eveline foi
vendida aos 14 anos, né? Então tem tudo isso, ela vem trazendo ali dos traumas dela. Pronto, falei demais, gente. Karine, se quiser comentar, comenta. Eu tentei, tem ali no subtexto um pouco, mas não foi a ideia que eu queria usar nesse livro, mas eu vou provavelmente trazer no próximo. Eu estou pensando em como que eu vou escrever, né? Porque na verdade, o livro, ele ia terminar ali redondinho, né? Aí o nosso editor, Rodrigo Pontes, falou assim, Karine, põe um negócio ali no final para mostrar que tem continuidade. Eu falei, então eu vou colocar um negócio aqui que eu queria fazer. Eu não sei se eu ia fazer, mas ele não põe. Aí eu coloquei. Aí elas vão viajar no tempo, né? Oh. Vamos ver o que vai acontecer. Vão lá visitar a Best da Nona Eveline, que é só a Hipátia. A Hipátia tem um networking, assim, nessa trama. E aí, tem uma coisa que eu gosto muito, que é a imagem da curandeira. Porque é exatamente isso que a Irka trouxe. Eu sou da área da saúde, e eu acho, é absurdo. Primeiro você tem ali as mulheres, as parteiras, as curandeiras, as benzedeiras, as senhoras que vivem ali no povoado, que estão fazendo chá, estão fazendo preparos com ervas e cuidando da população do vilarejo, da cidade. E aí, de repente, uma instituição patriarcal decide, não, isso aqui é medicina. E aí, se você vai olhar para a medicina, assim, hoje está melhor, mas para a medicina inicial, o que a gente chama de medicina, era experimento absurdo e não era para curar, era para experimentar, era para testar, para ver o que dava certo e o que dava errado. Extremamente terrível, assim, o começo da medicina. Até hoje, tem algumas coisas que são assim. E aí você simplesmente tira a imagem da curandeira e fala, não, isso aqui é ruim, isso aqui é bruxaria, isso aqui não é medicina. Não, não é muito melhor. Assim, eu sou farmacêutica há mais de 15 anos e eu tenho certeza absoluta que eu nunca vou entender tanto de chá ou de ervas quanto a minha avó. Porque é um tipo de conhecimento que você adquire conforme você vive. Então, assim, eu queria trazer um pouco dessa imagem, mas não explorei tanto a imagem da curandeira quanto eu queria, porque não era o foco. Igual eu falei, Nona Eveline decidiu o que ela queria fazer e aí eu só falei, tá bom. Mas no próximo, talvez eu consiga explorar um pouco mais a imagem da curandeira, na sua forma mais essencial, que é simplesmente uma mulher que cuida, e cuida bem, que não é ligado com a medicina tradicional que a gente tem aqui no Ocidente, né? Se a gente for olhar para o Oriente, tem um pouco mais de ligação, exatamente porque eles não fizeram essa ruptura com os conhecimentos. Tanto que MTC, da medicina tradicional chinesa, está aí, gente. E ajuda muito, e funciona. E a gente está aqui engatinhando ainda. Mas é isso. Vamos ver, vamos aguardar, ver se aparece uma curandeira no próximo. E, promessas, a Ana Clara falou aqui, já temos uma pergunta respondida, se vai ter continuação, Eba. Roberta, tua vez. Roberta, senão vou chamar... tá aqui. Oi, galera, tudo bem? Gente, como é bom ouvir vocês, eu gosto mais de ouvir do que de falar vocês. Rogerinho, querido, não se sinta constrangida, mas é que tu falando, tu respondeu tudo, perguntou e respondeu ao mesmo tempo todas as minhas perguntas. Karina, meu amor, teu livro tá incrível. Eu adoro essa coisa assim do universo feminino, da avó, dos ensinamentos, do chazinho, do bolinho, da receita. E ficou muito legal. E aí a Miri tá falando isso agora, que é uma coisa que se perdeu muito. Antigamente, eu conheci curandeira. A minha avó era uma curandeira. Eu fui curada da bronquite com aqueles, eu não sei o que era, eram uns bichinhos lá que ela fazia. Isso aí tu não vê mais. Não existe mais curandeira, benzedeira, isso aí se perdeu ao longo do nosso trajeto, assim como a ancestralidade também, né?
Aqui em casa a gente busca muito esse negócio de falar para Didi, a tua avó lá era poliglota, tua avó isso, a gente busca muito conversar com ela sobre os ancestrais, principalmente sobre as ancestrais, né? Porque foram elas que nos deram a vida. E uma coisa que eu até ia falar antes, e o Rogerinho me falou antes, da questão do teu livro, que eu achei muito legal, que isso aí a gente não fala dos nossos imigrantes. Eles vieram para cá não porque estava bom lá, com certeza. Porque eles vieram para cá porque estava ruim. Eles vieram para cá para ter uma segunda chance e a maior parte deles não deu certo. A gente foi uma vez para Garibaldi, teve uma construção de uma igreja lá que foram feitas pelas freiras, e lá no Conde Du, e ela estava contando, uma das freiras, que era da continuidade dela, também outra coisa que não se vê. Ela estava contando que elas foram para lá porque os imigrantes italianos estavam batendo muito nas mulheres, as mulheres estavam morrendo, eles bebiam para fugir da realidade, uma realidade que eles estavam esperando e não veio. Então era muita bebida, as mulheres morrendo. E isso aí a gente vê também, a Nona, né, passou por isso, a Nona Eveline. Isso aí, assim, a gente vê muito, e vê muito hoje em dia. A gente estava ontem conversando sobre as questões do Brasil tá no ranking mundial de feminicídio, e o Rio Grande do Sul também, por isso. E aí a gente analisando o nosso passado e juntando tudo na tapeçaria, tudo que aconteceu e vem acontecendo, isso é uma coisa que já era prevista, porque toda a questão da mudança, ela requer que alguém lute por isso e morra por isso, né? E tu trouxe, assim, muito essa questão da Nona Eveline, que ela foi vendida, que o marido bebia, que a criança morreu. Isso aí aconteceu com muitas mulheres. E, bom, enfim, eu fiquei conjecturando aqui, mas aí outras pessoas começaram a falar. Gente, vocês falam, eu adoro escutar vocês falando. Mas, Karine, assim, eu achei muito legal o livro. E agora, outra pergunta respondida que a menina falou aí, acho que foi a Ana, né? Vai ter continuação, vai ter continuação. Adorei. Ficou muito legal. Já indiquei para a Didi. Ela já vai ler o livro, a Didi, a minha filhinha. Esse vai, Didi, esse aqui tu tem que ler. E a gente busca muito aqui em casa essa questão do feminino, tu vai te tornar isso, da questão toda essa questão que envolve, que os meninos não têm conhecimento, que a gente tenta passar umas para as outras aqui, para ver. Eu sempre falo para ela, quando tu tiver teus filhos, tu fala, procura passar isso para eles, porque isso aqui eu aprendi com a minha avó, isso que eu aprendi, sabe, a tua avó fazia. É muito legal. E esse livro aqui é muito show. Eu já passei para a Didi, e depois da Didi já vou passar para a Mila, já tá indo. E eu queria só te parabenizar. Minhas perguntas foram todas respondidas, incrivelmente. E acho que era isso, meu bem. Parabéns pelo teu livro, mais uma vez. A Didi é um amor, super questionadora, gente. Super, tem que super. ser. Tem que ser. Obrigada, Roberta. Eu acho que é isso. Igual o Sotrate falou aqui um pouco, é a gente encontrar essa ancestralidade que a gente às vezes não vê, porque às vezes é invisível. É uma presença que está ali todo dia, é a presença que arruma a casa, é a presença que faz comida, é a presença que cuida da gente, é a presença que a gente está com dor de ouvido e ela vem. Minha avó também, eu tinha dor de ouvido, muita dor de ouvido quando era criança, ela pegava uma plantinha chamada dedinho de neném e ela pingava no meu ouvido. Então assim, às vezes é uma presença que ela passa despercebida, mas sem ela não tem a gente. Não tem sociedade, nem essa sociedade patriarcal não ia estar de pé se não fossem essas mulheres. E vai sendo jogada para o canto, assim, eu acho, daí por isso ela ser mais velha, porque ela tá ali, ela tá ativa, ela tá vivendo, ela tá existindo. O que seria do mundo sem as nossas Evelines? Nada. Ana Clara, tua vez. Oi, gente. Então, eu já escrevi um pouquinho para a Karine, um pouquinho para a Irka, mas eu vou me reapresentar. Então, eu me senti muito conectada, eu estou muito emocionada com esse livro.
eu sou filha temporã, né? Então, hoje eu digo que eu convivo mais com os mortos do que com os vivos, e eu até prefiro. Então, essa coisa de preferir isso. Primeiro eu quero te agradecer, porque foi assim, direto no meu coração. Eu vou fazer muitos coaches, eu não sei se eu vou escrever pela minha casa, mas foi uma coisa assim que é isso, essa ancestralidade toda que a minha já está do outro lado já faz muito tempo, galera. Então, assim, tu tem que te conectar com isso também, para vocês que ainda estão convivendo com as suas nonas, né? Quando elas não estão, mas aqui elas estão também, né? Mas a gente tem que se conectar. Então, eu amei, em primeiro lugar. Obrigada mesmo. E aí, assim, durante o livro eu vi eu vi, por exemplo, que a Nona Eveline, stalkeando a Dona Eveline, a Nona Eveline, que ela mistura, por exemplo, tu e você. Ela, né, inclusive, quando ela fala assim para a menina, sei o que, guria? Eu cheguei a ouvir né, que eu sou gaúcha também, a gente fica assim, opa, né, a avó falou alguma coisa, é muito... quando a minha avó disse aquilo para mim, né, porque a gente aqui no Sul se chama de guria. Eu queria saber duas coisinhas. Se tu tem alguma conexão lá do sul da força, se tem alguma... Se essa guria apareceu aí por alguma coisa, e se foi pensada essa questão, assim, de ela misturar É isso, eu também queria te investigar um pouco. Eu sei que tu mora em Brasília, mas eu fiquei pensando, será que ela é gaúcha? Será que ela tem uma nona gaúcha? Será que ela... Obrigada, Ana. Sim, eu sou do Rio Grande do Sul, eu estou morando aqui em Brasília. Então, as minhas nonas são todas rio-grandenses também, as minhas bisavós também todo mundo de lá, e aí eu estou perdida aqui em Brasília. O uso do tu, do guria e do você, eu resolvi usar, primeiro para marcar que era sulista, mas sem ficar muito... No regionalismo. Sem metralhar o leitor. E aí eu tentei usar o você quando era uma coisa mais mundana. Mais racional. Eu sinto uma puxada ali no emocional, quando ela... Esse guria, né? Te apruma guria, algo assim. O guria é mais quando... são aqueles momentos em que porque as nossas avós, elas são muito amorosas, mas tem um momento que elas perdem a paciência com a gente. Vamos ser bem, bem real. A gente tira a paciência das nossas avós, então é aquele momento de, olha, eu amo essa minha neta, mas espera aí que agora eu tenho que dar um puxão de orelha. E aí vem o guria, que é uma coisa um pouco mais forte. Não de violência, mas só de firmeza, um pouco mais de firmeza. Porque o guri, ele é isso, ele é um pouco mais firme, mas não violento, né? Ele é só para chamar atenção. Olha, agora é sério. Foi isso aí, essa variação são nesses momentos, assim, que eu coloquei aqui, coloquei ali, para marcar também, para o pessoal saber de onde vêm as nonas. É claro que teve imigração para várias outras partes do país, né, pessoal da Europa, mas o que eu conheço, aí eu me amparei no que eu conheço. O que eu conheço é o Rio Grande do Sul, então eu me amparei só na história que eu conheço no Rio Grande do Sul. Pode ter outras realidades diferentes e tal, mas ali o que eu conheço, o que aconteceu, até das histórias que eu ouvia das minhas bisavós, das minhas avós, que a gente escuta de, aconteceu com a vizinha, aconteceu com fulana e tal, não sei o quê. Pegar hoje um jornal da cidade do interior do Rio Grande do Sul, gente, tem história para você escrever a biblioteca inteira. Tanto de história que tem ali. Tem coisas que eu trouxe para o livro que aconteceram de verdade, que eu soube, e outras é só fantasia mesmo. Também peguei de andando, que eu me atrasei um pouquinho, mas quando eu cheguei, tu estava falando que não tinha religião. Adoro, né? Parece que as pessoas que... Eu não tenho religião, mas eu sou aquela assim, meu Deus, a herança cristã todinha, eu, com a culpa cristã, com todo... a marxista cristã, sou eu, problemática. Mas aí, assim, eu vi que uma hora tu tocou na questão da imigração, aí a Roberta também falou. Enfim, eu tenho um avô que veio do Ceará de navio e outro da Itália de navio, e eu sempre gosto de dizer, né, que os dois vieram fugindo da mesma coisa,
da pobreza, né? No caso, o italiano também da Segunda Guerra Mundial, que não é pouca coisa, ou seja, meu bisavô pegou o meu avô pequeno, enfiou num navio. Gente, eu já atravessei para lá de navio, tá? Que eu trabalhei de navio já, de cruzeiros. Já é difícil fazer uma travessia no mundo moderno, né? Então, a gente tem que imaginar também como que esses imigrantes chegaram aqui, a saúde, as crianças, o piolho, né? As pessoas que morreram, as pessoas... Deus que me perdoe, mas meio navio negreiro também, morre e joga no mar, tudo isso aconteceu. Então, é uma coisa que eu bato muito quando eu vejo o povo falando na internet que o Sul é meio europeu. Não, gente, olha só. Né? Eles vieram fugindo da guerra, sabe? Vieram atrás disso, de criar os seus filhos, de plantar as suas uvas, aí escolheram um pouquinho mais aqui embaixo, tem um pouquinho mais de... Tudo faz sentido, sabe? Não é assim... Eu até fico assim que em 2025 as pessoas acham que ser europeu seja alguma coisa a mais do que ser latino, né? E que ainda se esteja arrotando isso por aí que fulana tem, né? O meu avô era italiano. Grande coisa, um grande chinelão, um grande pobretão, né? Chegou aqui com as fraldas sujas, né? No Brasil, ó, lanhou, nem sei o que meu bisavô fez para botar as pessoas, né? Então, e eu acho que essa parte da ancestralidade, ninguém está conversando muito sobre ela, né? Do tipo assim, pô, meu bisavô viu a guerra, cara, né? Ele viu lá o que aconteceu, ele veio para cá. Então, eu já achei esse um ponto interessante, que nona já puxa para o italiano. E aí eu pensei nisso, como, né, as pessoas que vieram, que descendem dos italianos, tem o ranço da guerra, o ranço da pobreza, né? As pessoas não vieram, eba, vamos morar no Brasil, terra do carnaval. Deixa eu pensar, minha filha, são tantas coisas aí, as amigas pediram algumas perguntas. Tá, então, só para ter certeza. Vai ter continuação? Vai, garantido. Vai ter, vai ter. Vai ter. Vamos ver para onde a Nona Eveline vai querer ir dessa vez, né? Eita, então Ai, já ai. estou feliz já. Aí a outra amiga que não pôde participar mandou um áudio. Vamos ver se eu consigo elaborar a pergunta dela. Ela perguntou por que as primas e outras netas são primas, dali da família da Nona Eveline, não tinham a questão da magia. Por que a bebê tinha e ficou presa no portal? E a própria Nona Eveline, essa foi a pergunta da Duda, tá? Que ela vai assistir depois. Então, por que parece, né, que algumas mulheres da família desenvolvem, recebem a magia e outras não? Essa é a pergunta dela. Eu parti do princípio que é o seguinte, se você tem um útero, não necessariamente você precisa engravidar, mas você tem a liberdade de escolher. Então, eu parti desse princípio de, sim, você pode ter acesso, mas não necessariamente você precisa, você é obrigada. Exatamente porque esse círculo feminino não te obriga a nada, te dá liberdade para escolher. Então, vem muito disso de afinidade, porque quando eu penso assim, por exemplo, eu tive duas nonas, eu tenho afinidade mais com uma do que com a outra. E é interessante, porque eu pareço mais com uma, mas eu tenho mais afinidade com a outra. E a questão de afinidade, e assim, e aí isso foi bem pessoal. Não é porque você tem propensão para alguma coisa que você é obrigado a fazer aquilo. O desejo também, né? Tem Sim, certas desejo. cidades, inclusive, que tem muita gente aí não querendo saber, não quer saber exatamente do que. Eu não quero saber, eu não preciso e tal. Mas tem muito da liberdade que o círculo feminino te oferece. Se você quer participar, tá tudo bem. Se você não quer, tá tudo bem também. E se você não quiser participar e você precisar de apoio, você vai ter. Vai ter um apoio. Que é diferente do patriarcado, que você é homem, você não pode chorar, você tem que ser forte, você tem que ser um herói. Grupo que nem todos faz igual, ou não. Você tem que ser o cabeça da família. Você tem que ser isso, 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 isso. O patriarcado não tem isso. As mulheres fazem simplesmente porque elas querem. Então, acho que é isso. Depois dessa, Kalaine, obrigada. Muito bom. Agora, a Beatriz.
Gente, vamos fazer, agora que a Ana também chegou, vamos fazer a segunda foto para colocar no... Atenção, ai, tá um sol aqui, mas eu não quero tirar o sol, estou iluminada. Atenção, 1, 2, 3 e... Ok. Beatriz, pode fazer tua pergunta. Na verdade, não é muito bem uma pergunta, né? Seria mais um agradecimento à Karine, né? Eu estou já ansiosa pelo segundo livro. Eu gostei muito, né, da questão da nona, um exemplo para todas nós, mulheres, as questões relativas à ancestralidade, né? O fato, né? Por exemplo, o avô, infelizmente a gente percebe também que nem todos no livro são bonzinhos, há aquela revolta dele, né? Aquela questão dele não querer evoluir como os outros personagens, né? O machismo estrutural, né? Tá bem descrito ali nesse personagem. E a força, né? Como é que uma senhorinha, né? Como é que uma vovozinha tem tanta força, tanto poder, tanta magia, né? Foi uma coisa assim que mexeu muito comigo. Eu, infelizmente, não tive contato com as minhas avós, mas, né, hoje em dia eu também não tenho mais a minha mãe, mas eu lembro das histórias que, né, a minha mãe contava, que a avó dela contava, que a mãe dela contava, que a tia-avó dela contava, né, a tia Maria, né, e assim, é interessante que aqui no Rio de Janeiro a gente não vê mais isso, né? A gente não tem mais as benzedeiras, as vovozinhas que faziam oração, né? Aquelas mulheres que, tá com cólica, tá com dor de cabeça, resfriado. Gente, eu lembro que eu tomava quando era criança, não era o xarope da farmácia, não, né? Era amargo pra danar. Mas olha, era tiro e queda. Toda vez, né, eu ficava muito resfriada quando era criança, até hoje, né, a mudança de tempo me afeta muito. Era limão, né, mel quente, nossa senhora, mas assim, desentupia que era uma beleza, eu estava toda ruim num dia, no dia seguinte já estava rindo, estava serelepe, nem parecia que eu tinha ficado resfriada. E hoje em dia, como eu sinto falta disso, né, aquela educação, né? Antigamente as vós, né? A minha mãe é de 45, então assim há uma diferença de idade, né? Mas eu lembro que as mamães, as vovós, as bisas, às vezes as crianças tinham mais respeito por elas do que pela figura paterna. E é interessante notar esse ponto de vista no seu livro, né? A avó só olha, não precisava nem ser grossa, era só assim o olhar, entende? Sabe? E eu sinto falta disso, né? Eu sou professora, eu sou educadora, né? Eu sou professora primária, e assim, às vezes eu noto isso, né? Eu fico feliz, né? Porque às vezes são as vovós, aí, né? Que às vezes os pais, o papai e a mamãe estão no trabalho, não dá tempo, né? O horário do serviço não bate com o horário de buscar as crianças na hora da saída, mas assim, é tão fofinho ver eles falando, olha tia, aquela ali é a minha vovó, é a minha vovó Jandira, olha, ela veio me buscar. Então a gente vê essa questão do carinho, do afeto, né? E viva o matriarcado, né? Que o que seria de nós se não fossem essas mulheres representando a gente e ensinando para a gente, né? Elas podem ser o nosso passado, mas o nosso futuro é espelhado nelas. Gente, é só isso e gratidão, Karine, 1000 vezes gratidão por essa obra maravilhosa. Ai, obrigada, Bia. Eu fui criada pelas minhas avós, então eu entendo bem esse sentimento de, olha, a minha avó que está ali, a minha avó que está
E eu acho que vó é um negócio diferente de mãe, por mais que a mãe seja uma figura muito forte, eu não sei, vó tem um negócio de, é isso que você falou, de olhar e você, opa, só que mesmo assim, é um opa meio, mas é a minha avó, então tá tudo bem, né? Esse livro é uma história. Roberta já é vó, olha aí, a nossa nona. Nossa nona Roberta, de 2 ainda, um menino e uma menina. Eu acho que vó é isso. Também não sabia. Roberta, desculpa, eu já ia perguntar quantos anos tem a tua filhinha, é Didi? A Didi tem 11, ela fez... ela ali. Ai, oi, eu sou prof também. Ela fez agora dia 16, 11, e a minha mais velha tem 25. Parabéns. E tu é vó, mulher? Sou vó de 2. Misericórdia. E parabéns. É bem assim, é só olhar assim que eu respeito, olha, a vó vai te pegar. E é bem assim, e aí faz birra e vem pra vó, mas tem um medo. É a nona Beta, então, pronto. É a nona. Muito bom, gente. Gente, então é isso, né? Vamos nos despedindo da nossa autora. Olha, chegou alguém agora, mas vai chegar só para se despedir. Deixa eu ver. É o Daniel. Tá, a gente perdoa o Daniel, porque o Daniel virou papai há pouco tempo, né? Eu sei que ele está super cheio de compromissos paternos. Bem-vindo aqui, Daniel, mas a gente já está se despedindo. Poxa! Mas a gente te perdoa, porque a gente sabe que tu virou papai há pouco tempo e obrigado. Parabéns, Daniel. Obrigado. Eu queria ter entrado mais cedo, mas eu até comentei com a Karine que a gente estava com visita em casa hoje. Então tá. Então tu quer deixar um recado final sobre a tua leitura de Guardiãs da Trama? Cara, já passei isso direto para a Karine, né, quando eu li o livro, tirei foto de eu chorando, assim, foi uma vingança, né? Teve uma história minha que ela mandou um áudio chorando para mim. Eu acho que ela falou, não, dessa vez eu vou fazer ele chorar também e mandar, né? E aí foi isso aí, meu, um livro incrível, lindo, super super sentimental e super interessante também, né? Um pouco, vamos dizer, poucas palavras, né? Um livro curto pra caramba, mas constrói uma mística toda ali, toda uma história ali, um mundo todo. Puta, eu achei muito legal, gostei pra caramba. Tá certo. Karine, quer dizer umas palavras finais? Já começou a escrever a continuação, sem pressão. Sem pressão, né? Já tem o segundo. Eu não comecei ainda, porque eu só sei que a Nona Eveline vai encontrar a amiga dela lá em Alexandria, né? Amiga de quem? Da Hipátia, apenas. Exatamente porque essa dor que o Rogério falou lá no começo também é minha. Ver uma mulher que foi a primeira matemática, foi a primeira mulher matemática que recebeu esse título, né? E teve um fim terrível. E não tem muita informação histórica sobre ela, é muito difícil de encontrar. Mas então, essa é a ideia, é isso, vai ser sobre isso, mas vocês podem acompanhar o que vai estar acontecendo lá no meu Instagram, que é @KarineCanal, ou no meu Substack, que é o Kverso. Eu coloco uns textos por lá, de vez em quando eu vou colocar um conto. Pode ou não ter relação, pode estar ali ou não, mas normalmente os temas que eu abordo são mais ou menos na mesma linha, sem tentar ser panfletária, mas ser divertido também, né, gente? Eu acho que a gente tem que falar de coisas importantes, coisas sérias, mas tem que se divertir também nas aventuras das nossas avós. E isso, então, vamos esperar que eu vou escrever, mas eu vou escrever já. Beleza. Gente, o próximo livro vamos continuar nessa temática. O próximo livro de março é Xamãs Elétricos na Festa do Sol, da nossa
Aí, ó, o Rogério já está com o livro da nossa deusa bruxíssima, mais uma bruxona, Mônica Reda. Daniel, coloca, eu vou inserir tua fotinho junto do grupo. Só deixa eu fazer um print teu, pelo menos. Aí, peraí. Aí, só do Daniel para inserir junto lá com a... Pronto. E é isso, gente. Muito obrigada. Bom sábado, bom descanso para todo mundo. Segunda-feira eu vou passar já o início da nossa leitura. Deixa eu terminar de gravar para não esquecer, né? Atenção, parar gravação.